Se tu estás a seguir esta leitura completa da Bíblia em um ano, quero te dar os parabéns por esta decisão. Quero te fazer um convite para tu reservares um caderno diário. Vai ser o teu caderno diário para o teu devocional. Porque o mais importante não é o quanto tu lês da Bíblia, mas sim o quanto isso transformou-te internamente. Lembra-te que o mais importante não é o quanto tu leste, e sim, em cada leitura, o quanto tu estás a ser transformado à imagem de Jesus Cristo. E Ele é a imagem de Deus. Amém? Olá, sejam muito bem-vindos à nossa jornada de leitura bíblica. Neste momento, nós estamos a ler o livro de Marcos. Hoje vamos ler do capítulo 3 ao capítulo 6. Marcos, capítulo 3. Jesus cura no sábado. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planeavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: "Venha e fique diante de todos." Em seguida, voltou-se para ver os seus críticos e perguntou: "O que é que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la?" Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: "Estenda a mão." O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Multidões seguem Jesus. Jesus saiu para o mar com os seus discípulos e uma grande multidão os seguiu. Vinham de toda a parte, da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do leste do Rio Jordão e até de lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom. A notícia dos seus milagres havia se espalhado para longe e um grande número de pessoas vinha vê-lo. Jesus instruiu os seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão o esmagasse. Havia curado muitos naquele dia, e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. E sempre que o viam, os espíritos impuros se atiravam no chão na frente dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus." Jesus, porém, lhes dava ordens severas para que não revelassem quem ele era. Depois, Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem, e eles foram. Escolheu 12 e os chamou de seus apóstolos, para que o seguissem e fossem enviados para anunciar a sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Estes foram os 12 que ele escolheu: Simão, a quem ele chamou Pedro; Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significam filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes,
que depois o traiu. A fonte do poder de Jesus. Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a juntar-se outra vez. Logo, ele e os seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava a acontecer, tentaram impedi-lo de continuar. Diziam: está fora de si. Então, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, disseram: está possuído por Belzebu, o príncipe dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar demônios. Jesus o chamou e respondeu com uma comparação. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. E, se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não se pode manter de pé. Está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens? Somente alguém ainda mais forte. Alguém capaz de amarrá-lo e saquear a sua casa. Eu lhes digo a verdade. Todo o pecado e toda a blasfêmia podem ser perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Este é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam: está possuído por um espírito impuro. A verdadeira família de Jesus. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor e alguém disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 4. A parábola do semeador. Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas como esta. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram. Cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe:
qual era o significado das parábolas. Ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas eu uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Então Jesus disse: se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. As que caíram em solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo frutos. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. A parábola da lâmpada. Em seguida, Jesus lhes perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sob um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal, de onde a sua luz brilhará. Da mesma forma, tudo o que está escondido será revelado, e tudo o que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então, acrescentou: prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que tem lhe será tirado. A parábola da semente que cresce. Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois formam-se as espigas de trigo e, por fim, o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. A parábola da semente de mostarda. Jesus disse: como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas torna-se a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinham condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com os seus discípulos, explicava tudo para eles. Jesus acalma a tempestade. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo,
partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se com água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer! O Senhor não se importa! Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio! Aquiete-se! De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que é que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Marcos, capítulo 5. Jesus exerce autoridade sobre demônios. Assim, chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos punhos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite, vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e curvou-se diante dele. Então soltou um forte grito: Por que me vem importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: Saia deste homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: O meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: Volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele
e todos se admiravam do que ele dizia. Jesus cura em resposta à fé. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então, chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: "Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva." Jesus foi com ele, e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de uma hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, pois pensava: "Se eu apenas tocar no seu manto, serei curada." No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu no seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou no meu manto?" Os seus discípulos disseram: "Veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: 'Quem tocou em mim?'" Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e ajoelhou-se diante dele. Contou o que havia feito. Jesus lhe disse: "Filha, a sua fé a curou. Vá em paz, o seu sofrimento acabou." Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: "A sua filha morreu. Para que continuar a incomodar o mestre?" Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: "Não tenha medo, apenas creia." Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: "Por que todo este tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas a dormir." A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: "Talita cumi", que quer dizer: "Menina, levante-se." A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido. E depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Marcos, capítulo 6. Jesus é rejeitado em Nazaré. Jesus deixou essa região e voltou com os seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam se admiravam e perguntavam: "De onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres?"
Não é esse o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda a parte, menos em sua própria cidade e entre seus parentes e sua própria família. Por isso, não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Jesus envia os 12 apóstolos. Então Jesus percorreu diversos povoados, ensinando a seus moradores. Reuniu os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros. Instruiu-os a não levar coisa alguma na viagem, exceto um cajado. Não poderiam levar alimento, nem bolsa de viagem, nem dinheiro. Poderiam calçar sandálias, mas não levar uma muda de roupa extra. Disse ele: onde quer que forem, fiquem na mesma casa até partirem da cidade. Mas, se algum povoado se recusar a recebê-los ou a ouvi-los, ao saírem, sacudam a poeira dos pés como sinal de reprovação. Então eles partiram, dizendo a todos os que encontravam que se arrependessem. Expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, ungindo-os com óleo. A morte de João Batista. Logo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois todos comentavam a seu respeito. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso tem poder para fazer esses milagres. Outros diziam: é Elias. E ainda outros diziam: é um profeta, como os profetas de antigamente. Quando Herodes ouviu falar de Jesus, disse: João, o homem a quem decapitei, voltou dos mortos. O rei havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias. Ela era esposa do seu irmão Filipe, mas Herodes tinha se casado com ela. João dizia a Herodes: é contra a lei que o senhor viva com a esposa do seu irmão. Por isso, Herodias guardava rancor de João e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, pois Herodes o respeitava e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, no aniversário de Herodes, Herodias teve a oportunidade que procurava. Ele deu uma festa para os membros do alto escalão do governo, para os seus oficiais militares e para os seus cidadãos mais importantes da Galileia. Sua filha, também chamada Herodias, entrou e apresentou uma dança que agradou muito a Herodes e os seus convidados. Peça-me qualquer coisa que deseje, e eu lhe darei, disse o rei à moça, e prometeu sob juramento: eu lhe darei o que pedir, até metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que é que eu devo pedir? A mãe lhe respondeu: peça a cabeça de João Batista. A moça voltou depressa ao rei e disse: quero a cabeça de João Batista agora mesmo num prato. O rei muito se entristeceu com isso, mas, por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde negar o pedido. Assim, enviou no mesmo instante um carrasco com ordens de cortar a cabeça de João e trazê-la. Ele decapitou João na prisão
trouxe a cabeça dele num prato e a entregou à moça, que a levou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam o que havia acontecido, foram buscar o corpo e o colocaram numa sepultura. A primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos voltaram da sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: Vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então, saíram de barco para um lugar isolado a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: Este lugar é isolado e já está tarde. Manda as multidões embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: Providenciem vocês mesmos alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo este povo, responderam eles. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos, para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes, para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e os peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Jesus anda sobre o mar. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus, sozinho, em terra. Ele viu que eles estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. A sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo. Coragem, sou eu. Em seguida, subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Jesus cura os enfermos. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, levaram o barco até a margem e desceram. As pessoas reconheceram Jesus assim que o viram. Quando ouviam que Jesus estava em algum lugar, corriam por toda a região, levando os enfermos em macas para onde sabiam que ele estava. Aonde quer que ele fosse, aos povoados, às cidades
ou aos campos ao redor. Levavam os enfermos para as praças. Suplicavam que ele os deixasse pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos os que o tocavam eram curados.